Durante 2 anos, um dos vereadores escolhidos pelos demais parlamentares assume a presidência da Casa Legislativa. Ele é o responsável pelos trabalhos que vão ser feitos durante o período. Eu estou aqui com o atual presidente da Câmara de Salto, vereador Cícero Landim, que, ao lado do mais 3 colegas parlamentares, né, compõe a mesa diretora da casa, correto? Correto. Vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Afinal de contas, ser presidente da Câmara, o que muda nas atribuições de um vereador? Fica mais complexo? Você tem que ter atenção para outras coisas que os seus colegas não precisam estar preocupados em cuidar? Fica, Denise, além da função administrativa que você tem para administrar a Câmara de Vereadores, que envolve funcionário, atos, a questão política, né, que é complicado você administrar 10 vereadores que têm pensamentos diferentes e às vezes pensam muito diferente da gente politicamente e você tem que lidar com essa situação é muito complicado, né? Além de tirar muito do seu tempo para você fazer a sua atividade de vereança, o vereador Cícero Landim, fazer a sua atividade, tem alguns bloqueios que a presidência, infelizmente, acaba atrapalhando. E você pode ser responsabilizado também por muita coisa, porque você assina, né? Pois Esse também é uma responsabilidade. esse é o pior das coisas, né? Porque é você gerenciar uma situação que é absolutamente novo, né? A gente é da área privada e você vai gerenciar algo que é da área pública, que é totalmente engessado, totalmente com legislações pesadas em cima, com o Tribunal de Contas, com outros vereadores, com o Ministério Público, enfim, é muito complicado e você vai fazer como que a gente pode dizer, um caminho entre o poder legislativo e o executivo, que também suscita você quase todos os dias com documentos e você tem que estar assinando documento todo dia tem alguma coisa para você assinar. O que mudou na sua percepção nesses 2 anos que você esteve à frente da presidência da casa? Do ponto de vista como legislador da questão da fiscalização, a gente acaba tendo uma outra visão, porque você começa a ter acesso àquilo que o Poder Executivo faz. E aí você percebe que é extremamente complicado, engessado pela legislação. Então, você tem uma noção, e aí a sua crítica ao executivo sai mais qualificada, com mais conhecimento e mais responsabilidade. Porque quando eu critico o prefeito que não consegue fazer a licitação de uma creche, eu dou o direito dele me criticar que eu não consigo fazer a licitação da reforma de um prédio novo, da Câmara. Então você tem uma visão do geral, não só do ponto de vista legislativo. Queria que, já aproveitando você ter falado dessa questão de um prédio novo, isso era uma coisa que você queria muito, né? Eu queria que você explicasse qual que é o contexto. Nem sempre a população ela vai para a Câmara, né? Muitas vezes ela tem aquilo que ela acompanha, seja por rede social, por meio da imprensa, por meio dos próprios vereadores que hoje usam os canais para falar com a população, mas nem sempre a população está ali no dia a dia. Aliás, se ela fosse, nem caberia no prédio, principalmente o atual, né? Então, assim, por que essa foi uma bandeira para você que era importante você defender? Na verdade, não era um desejo pessoal, nem meu e nenhum dos vereadores. É uma necessidade que nos é imposta todos os dias. Nós trabalhamos num imóvel que não tem o AVCB, um imóvel antigo que não foi feito para um parlamento, ela era uma pizzaria, é até meio que um paralelo, né? Pizzaria, política, essas coisas. Enfim, é uma necessidade, né? A gente precisa de um imóvel que seja acessível e que não coloque em risco quem trabalha e quem frequenta, né? Vez por outra, o ano passado nós tivemos problemas de inícios de incêndio por uma fiação que é antiga e toda vez que se mexe tem que fazer gambiarra para fazer funcionar. Não pode fazer reforma. Não pode reformar porque o prédio não foi feito para aquilo. Aí vão dizer, mas vocês estão indo em um outro que também não foi feito para a Câmara, mas é um prédio maior, térreo, e que tem AVCB, que tem acessibilidade. A gente vai fazer o próximo presidente fará
umas adequações e que é perfeitamente possível, né? E um local próximo da rodoviária é acessível para todo mundo. Então não é um desejo pessoal, é uma necessidade. Evidentemente que marca na administração de qualquer gestão você deixar um projeto encaminhado que vai ficar aí por 20, 30 anos sendo servida a comunidade com segurança e conforto. Para quem não sabe, o novo prédio vai ser na antiga Vaca Mecânica, que era como a gente conhecia aqui Sim. na cidade, né? Então ainda vai ter que passar por uma reforma, mas todo o projeto aí, a intenção do Cícero é deixar pronto já, né? Deixar, pelo menos iniciados os processos de licitatório de contratação da empresa que vai fazer o termo de referência para a contratação do projeto executivo. Não é um métier do legislativo reformar, construir, isso é típico, a função típica do executivo. Mas graças a Deus na nossa vez chegou essa possibilidade de você já praticar de cacifa, né, para uma possível candidatura a prefeito de qualquer um dos três da mesa, sei lá, futura Deus Quem perto. sabe, É, quem sabe? Olha só, gente, de repente o Cícero já está falando que vai ser candidato a prefeito, hein, isso aí Cícero? não depende de mim. Mas eu queria que você falasse, assim, nesses 2 anos, um balanço, do que você mais se orgulha? Veja, não é uma crítica que eu vou falar, mas todos os presidentes, a primeira coisa que eles faziam quando assumia era mudar a pintura do prédio da Câmara, né? Saía de azul para o vermelho, do vermelho para o marrom, para o branco, enfim. O meu maior orgulho é que a gente está fazendo reformas estruturais. A reforma administrativa, a reforma da lei orgânica, a reforma do regimento interno. Então a gente está mexendo na estrutura. Isso era um desejo antigo que a gente tinha, então a gente vai deixar organizado para o próximo presidente, aproveitando a reforma administrativa, fazer com que a Câmara funcione melhor e seja mais aberto ao cidadão e à cidadã saltense. Que hoje você no nossos sites para você acessar uma legislação é extremamente complicado, né? Então, com estrutura você vai deixar isso muito mais fácil, muito mais aberto para a população, que eu acho que é um dos maiores e mais admiráveis princípios da Constituição de 88, que é o princípio da publicidade, para você ter acesso às informações e dar transparência a tudo que é feito por lá. Você sempre comenta isso abertamente, nas mais diversas situações, até na Câmara mesmo, que você é independente da prefeitura. Como que você define isso ao longo desses 2 anos? Essa independência está presente em quais momentos? Então, Montesquieu já falou, né, que os poderes são harmônicos, porém independentes. Eu não conseguia entender por que os presidentes da Câmara ficavam mais na prefeitura do que na Câmara. E aí, se eu entendia como se fosse uma submissão. Se eu não sei. Eu só acho assim que a relação do presidente da Câmara com o chefe do executivo tem que ser republicana. Aquilo que é da sua responsabilidade do executivo, ele executa, e o que é da nossa responsabilidade, que é fiscalizar seus atos, independente de ser o presidente ou não, é nossa, né? Eu não posso misturar a minha relação de amizade com o chefe do executivo com o trabalho da Câmara. Então, isso eu sempre preguei desde a primeira vez que eu fui candidato a vereador, porque eu não gosto, não gostava e não gosto dessa submissão. Ah, eu vou fazer isso, então eu vou consultar o prefeito. Não é isso. Eu acho que o papel do legislativo o papel preponderante é fiscalizar. É mais do que legislar. E aí há o conflito, né? Oposição e situação. Eu acho que quando a oposição ela é sistemática, a, a pessoa do prefeito está errado. Mas quando ela é para verificar os atos de vários pastas do prefeito, ela é salutar. Aliás, fomos eleitos para isso. Isso te trouxe problema ao longo desses 2 anos? Muito, muito, muitos, porque a gente às vezes é incompreendido, às vezes por colegas vereadores, às vezes por até funcionários do próprio legislativo e, evidentemente, pelo prefeito e suas equipes, né? Porque nós estamos rompendo uma situação que perdura desde de antes, né? Eu não tenho que sair da Câmara de Vereadores para ir lá na prefeitura, olha, eu vou fazer isso.
Não faz sentido. É documentos. Vem documento da prefeitura e vai documento da Câmara para a prefeitura. Então a relação é republicana, não é raivosa, porém não pode ser de omissão. Ao contrário, tem que ser de equivalência. Como que você avalia essa gestão do Laerte, Do atual do prefeito. prefeito? Olha, eu acho que peca muito na comunicação, né? Eu acho que deveria ser mais próximo do legislativo, não de membros do legislativo, né? Isso atrapalha muito, né? Eu acho que é uma comunicação meio ambígua, né? Então, deveria ser mais próxima. E também, como todos os outros prefeitos anteriores, tem secretarias que sobressaem ao prefeito. Então, não tem um protocolo, um critério, né? Quando esse atual prefeito esvaziou a Secretaria do Governo, isso é terrível, né? Porque quando você esvazia a Secretaria do Governo, você literalmente acaba a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque ela passa a ser de chefe do Executivo para o chefe do Legislativo. Então, acho que deveria ela ser um pouco mais horizontal e aí depois, se não houvesse a resolução do conflito, aí você chegaria até o chefe do executivo. Hoje, as secretarias, elas agem sozinhas. Então, isso não é bom. Eu acho que atrapalha politicamente a relação. Você consegue dar uma nota para eles? De Sei. 1 a 10, 6. Você acha que eles fizeram bastante coisas? E assim, o que eu vejo é que eu não ouço falar de mal feito. Isso eu não ouvi falar. Mas eu vejo falar de omissão, que poderia ter feito e não fez. Eu não vejo assim uma coordenação das diversas secretarias para a coisa acontecer, né? Às vezes a gente vê uma secretaria que se destaca mais, outra que se destaca menos e outras que praticamente só existem no papel. Eles sofrem muito? Você acha que existe uma oposição muito forte em relação aos Não, grupos políticos? não, eu não Não, acho, não, não. não acho. Acho que a oposição de rede social é natural. Qualquer um que tiver no poder, você vai ter um determinado grupo que vai te elogiar. E quando você assumir o poder, aquele grupo que te elogia vai te criticar. Mas a oposição na Câmara, como nós fizemos ao antigo prefeito, eu não vejo. Você até ia te falar isso. E como que você lida com as redes sociais? Sim, como presidente da Câmara, como vereador, e aí como presidente da casa, você ficou mais exposto, Uhum. porque a função ela acaba deixando os holofotes para você. Como é que você lida com isso? Rede social é o seguinte, eu sempre trabalhei, só tenho uma coisa que me preocupa na rede social, é quando o cidadão atribui a você crime. Do resto, eu não bloqueio absolutamente ninguém na rede social. Pode opinar, pode falar, se quiser falar comigo, discutir a situação, mas a questão de você atribuir crime aí é intolerável, tem que ter outros caminhos. E também nunca processei ninguém, porque também ninguém nunca fez isso comigo. Mas eu acho que nós temos que lidar com isso. Mas a crítica não incomoda? Tudo bem, você escolheu ser um Ah, agente político, incomoda, mas assim, tem quando alguma coisa que você se sente injustiçado, aquilo te incomoda, incomoda? incomoda, claro. Só não perco noite de sono por isso, né? Sim. Mas incomoda, lógico. Te cria uma angústia e você gostaria de responder a qualquer custo que aquilo que estão falando não é verdade. Mas eu lido bem com isso. Eu sempre utilizei a rede social para expor essas situações. Até a minha vida particular é muito aberta na rede social e às vezes a gente recebe crítica por isso, mas normal. Eu lido bem com isso. Agora, você acha que a população precisa conhecer melhor o que faz um vereador? Porque a gente sabe também que tem muitas vezes alguns pedidos para os vereadores que vêm por parte das pessoas que também não são republicanos, esses pedidos, que não estão dentro daquilo que é esperado. Isso é ruim, porque você cria uma relação que não é saudável, né? Para a democracia, para as pessoas. Como mudar isso? Como melhorar esse relacionamento entre o político e a população? Porque assim, nós vivemos numa democracia, né? Eu tenho uma teoria de que não dá para demonizar político, porque se você vive numa democracia, quem que é o agente dessa democracia? Os É o políticos. político, É. você precisa do político. O que você precisa são pessoas comprometidas, qualificadas. Recentemente, teve um deputado que deu uma entrevista para a gente, e ele falou algo que eu fiquei pensando uns 2, 3 dias naquela fala dele.
que, por exemplo, não deveria ter exigência nem de formação superior para um político exercer o cargo, porque o que a gente precisa de fato é realmente ter pessoas diferentes, porque senão você acaba excluindo, sempre excluindo. E cada um com a sua experiência tem algo a acrescentar. E eu achei extremamente interessante esse pensamento dele, acho que está muito correto. Realmente não tem hoje e não deve ter nunca, porque a gente precisa de pessoas que representem a sociedade nos seus mais diversos segmentos. Mas como melhorar essa relação? E aí eu pergunto para alguém que está exposto, que exerce essa função, como melhorar isso? Primeira coisa, educação. As pessoas têm que saber, na prática, o que faz o vereador e o que faz o prefeito. Parece muito simples, mas chega momentos que confunde. Para a gente resolver a situação, educação. A segunda saída é o próprio vereador deixar de exercer o papel de assistente social. E a terceira, que eu acho que é a principal, é quando nós tivermos resolvido ou amenizado nosso problema social. Nós, vereadores, de cada 10 pedidos que a gente recebe, pelo menos 7 não são da nossa Alçado. alçada, não são. São pedidos que, não vou dizer que são criminosos, porque seria um termo muito pesado, mas são pedidos que estão fora da lei. São de assistencialismo, né? Quando uma pessoa vem para o vereador Cícero e pede para andar um projeto mais rápido da casa dele na SDU, é fora da lei. Favorecimento. Você está cometendo o crime de. Como é aquele crime? Favorecimento? É aquele que você vai. Corrupção? Ah, pode ser É corrupção ativa. uma corrupção Ou ativa. passiva, passiva de quem pediu, ativa de quem tá, do agente público E que isso está é exercendo, prática além de de. todos os políticos, né? Não é que você tá, e quando a gente vai na Mas prefeitura, eu me pergunto, é interessante você falar isso, mas eu me pergunto muito que muitas vezes as pessoas elas recorrem a um vereador, um secretário, porque elas têm dificuldade de acessar o processo que é burocrático. E às vezes, como elas não sabem como funciona, e aí acho que a questão da educação e a questão do próprio sistema também se melhorar, porque muitas vezes falta informação, falta alguém para te atender, para te orientar, e aí a pessoa vai no vereador e o vereador fala assim: não, o caminho, vou te falar qual que é o caminho. é educação, mas só o caminho não basta. Porque se a coisa fosse perfeitinha, quando eu falasse o caminho, você tinha a ideia de quando ia acontecer. Só que, como não funciona, alguns daqueles pedidos já passou na frente e deixa alguém para trás. Sim. Então, é um sistema viciado e que depende dessa questão da educação do próprio vereador, do próprio político e do cidadão, né? Porque às vezes quando um projeto na prefeitura é reprovado pelo um engenheiro é porque há um problema técnico. E aí essa pessoa vai te procurar para você resolver aquele problema técnico de maneira que ele não tenha que gastar mais ou que demore. Você compreende? Uhum. É o crime de influência, tráfico de Sim, influência. tráfico de É. influência. Que Isso é uma prática, né? E você tem que lidar com isso. Ou você esclarece para o cidadão que não gosta. e é isso. Por exemplo, quando chega para mim, Cícero, você não tira uma multa para mim? Eu digo, não. Mas fulano tira. Não, eu posso fazer para você o recurso. Dentro do meu conhecimento legal, eu faço o recurso e, e se você tiver correto, através do recurso, se for uma injustiça, certamente você vai ganhar. Agora, se for algo prático, um crime que você cometeu de trânsito, uma infração de trânsito, E você quer que eu ligue para alguém para tirar essa multa? Isso o não vai pedido é acontecer. isso. E não vai acontecer. Não acontece. Como que vai ser para você, assim, eleição da Câmara prevista para acontecer ali por volta do dia 12 de dezembro, né? Esse material está indo posteriormente para a rede social. Você está preparado para depois sentar na cadeira como um vereador, não comum, né? Mas como os demais vereadores, sem ter a função de presidente da casa? Estou preparadíssimo e ansioso para me voltar às minhas atividades normal de vereança, que você, de certo modo, deixa para trás e você é cobrado disso todo dia e nos locais onde as pessoas, "Oh, você está sumido, né? Então eu não vejo a hora de voltar lá, sentar na minha cadeirinha e fazer o meu papel completo de vereador. E hoje eu fico impossibilitado. Você não acha que você vai perder poder? Não, poder para mim.
não interessa muito, não. Os convites não vão diminuir? Mas os convites que tiveram, alguns deles até recusam. Nós vamos ter um convite, nós tivemos um convite aí para ir acho que é jantar e almoço de 50 anos do bispo. Eu não vou. Se fosse numa favela, levar pão com ovo, comemorar os 50 anos do bispo, eu ia, mas não vou. Muitos eu até recuso. Então não está Não me preocupado com preocupo com isso. isso. Se arrepende de ter assumido a presidência da casa? Não, nenhum, de jeito nenhum, porque tudo aquilo que eu, Márcio e Edmilson planejávamos quando trabalhávamos juntos no Legislativo, a gente, de algum modo, eu estou conseguindo colocar em prática, né? E eu devo muito disso, além da equipe que a gente tem lá, Rosângela, doutor Fábio, doutor Marco e os demais funcionários, devo muito disso ao doutor Caio, que me auxiliou muito nesse projeto de gerir a Câmara de Vereadores, no que precisava ser mudado. E isso está em vias de ser mudado com a aprovação da reforma administrativa e do novo regimento interno e com a aprovação que a gente já teve na lei orgânica. Então, super feliz de ter feito, ter contribuído. Tem gente que mas você vai colocar seu nome na história. Não é esse meu interesse. Meu nome na história já está, eu já nasci, não é? Verdade. Então, Tenho duas perguntas para fazer em função disso que você falou. A primeira, só para não perder o fio da meada, essa questão da reforma que você tanto fala, na prática, quando você fala na questão da reforma administrativa, na mudança do regimento, no que as pessoas vão perceber essa mudança? Vai dar celeridade aos ritos? Vai ficar menos burocrático? O que muda? muda bastante, né? Porque, veja, nós temos uma situação que todo presidente, inclusive eu, fui cobrado de umas comissões que foram criadas de maneira. Eu diria que era um meio de melhorar o salário do servidor. Então, algumas delas tem que ter, mas outras não tinham. E para a gente mudar isso, a gente precisava de gente para trabalhar na Câmara. E hoje tem uma pessoa que é super carregado e outros que estão meio ociosos. Então, o que a gente está fazendo? Uma redistribuição desse trabalho, criando as diretorias, por exemplo, vai fazer licitação, eu não preciso de uma comissão, nós vamos ter uma pessoa que é responsável para fazer aquela licitação, né? Então, a gente vai melhorar a qualidade do atendimento, a gente vai dar mais acesso do cidadão a tudo que é feito lá na Câmara. Então, a reforma vai atingir, vai ser bom para o cidadão também. Vai ficar claro para as pessoas o que foi Vai. feito. E a gente vai saber quem é quem na administração da Câmara de Vereadores. Hoje tem uma confusão, né? As atribuições, Até você eu me fala? perco na hora de quem faz isso e quem faz aquilo. E eu acho que não é papel do presidente a decisão administrativa só no final. Sim. Tem que vir já. Senão não tem nem como cobrar. Como é que você cobra se aquela atribuição não é da pessoa, né? Muitas Exatamente. vezes ela pode Ela virar vai para fazendo você e dizer, quebra-galho, eu né? estou fazendo por gentileza. O meu edital de contratação era para fazer isso. Eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Exato, é mais correto. Né? E aí você citou o nome do Márcio Conrado, que é o atual secretário de saúde, você citou o nome do Edmilson dos Santos, que é o vice-prefeito, atual vice-prefeito, que foram vereadores com você. Você se sente de alguma forma pressionado por você hoje estar na Câmara e eles estarem em funções do Executivo? Como é que é a relação de vocês hoje? Normal, republicano. Eu não tenho pressão nenhuma. Quando o Márcio erra, eu vou lá na tribuna e desço a lenha. Quando Edmilson erra, eu faço o mesmo. Para mim, não há. Quando nós trabalhávamos junto no Legislativo, nós tínhamos um chefe de executivo que a gente criticava um monte de coisa errada e que hoje eles têm a oportunidade de corrigir isso. E muitas das vezes não estão corrigindo. E aí recebe a crítica do mesmo jeito que os outros recebiam. Então, não tenho dificuldade nenhuma de criticá-los e se houver a possibilidade de defendê-los, também não vejo possibilidade nenhuma. Eu, na minha avaliação, é o seguinte: o prefeito, o secretário, quando fez correto, é obrigação. Quando não fez correto, aí é o meu papel de vereador falar, está errado. Talvez obrigação, não sei, talvez eu vou divergir um pouquinho de você. Eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais as pessoas, porque eu acho que elas estão tão cansadas de levar. Eu vejo os políticos quando eu converso, né? Com as mais diversas funções. Eu acho que tem que ter a cobrança.
que a cobrança é inerente ao cargo. Ninguém mandou escolher isso, né? Ninguém, você foi lá fazer campanha porque você queria. Uhum. Então, você tem que ser cobrado. Eu até acho que precisam de um pouco mais de elogios. Aquilo que é bem feito. Por que que eu vejo isso? Eu vejo um desgaste muito grande nas pessoas. Recentemente, eu tenho percebido que tem muita gente sofrendo com o desgaste. Isso é ruim, porque, como eu falei, a gente precisa de políticos. Você imaginou se amanhã ninguém quiser sair mais? Como é que faz? A gente vai ter que entregar a cidade para outro lugar, para as pessoas de outras cidades. E a gente não quer isso, né? Quando eu falo de outras cidades, é o seguinte: quando a pessoa veio morar em Salto, ela escolheu Salto. Então, para mim, ela é saltense, independente se ela nasceu aqui ou não. Mas a gente precisa que as pessoas que estão em Salto queiram cuidar da cidade. Então, se a gente só bate demais, É. eu vejo que vai cansando, Cícero. Eu não sei você, mas eu percebo que tem gente que vai cansando. Mas veja, olha a situação. Sabe o que que me angustia nessa fala que você está fazendo aí? É o seguinte: é quando eu vejo, por exemplo, o chefe do executivo tá fazendo algo e vem alguém e critica, fala, olha, mas você devia ter feito assim, devia ter feito assado. Eu acho que o fulano devia voltar. E aí me angustia porque o prefeito atual está fazendo aquilo porque o infeliz que estava lá atrás não fez. E hoje você vê, e eu falo, maior tranquilidade quando eu vejo gente falar, o Geraldo tem que voltar. Voltar para fazer as mesmas cacas, porque o problema hídrico de Salto tem responsável. Esse responsável chama Geraldo Garcia, que ficou 3 mandatos e teve mais um do Juvenil. E nós estamos nesse caos hídrico, com o SAI sucateado, e eles tiveram a oportunidade de romper esse contrato com a Conasa lá atrás e não romperam. E hoje, com todas essas dificuldades, vem gente, cidadão falar que tem que voltar o fulano, que deveria ter feito lá em 3 mandatos e não fez. O Laerte tem responsabilidade de 2 anos, que poderia ter acelerado. Não, é fato. É Isso fato. assim, a questão é que Só que ele os outros têm responsabilidade de 20 anos, 16 anos. não, é fato. Essa questão da água, que é um problema sério, grave, que afeta a vida das pessoas. Só quem chega em casa e quer tomar um banho depois de um dia de trabalho e não pode, quer dar um banho numa criança e não pode, quer fazer comida e não pode, é que sabe o que é, né? Então, assim, todo mundo passou por isso na cidade, ou se não a maioria. Mas, fato, essa conta não é do Laerte. Não Seria é. totalmente injusto, porque você está falando de um passivo de anos, Compreende de como eu obras que consigo, foram feitas. compreende como eu consigo, não elogiando, que eu não tenho essa atitude de ficar elogiando, mas Siri, nós não estamos falando com você, nós não te perguntamos, mas você quis participar da conversa. Mas eu falo que a gente tem que elogiar, por exemplo, no sentido de falar assim, puxa, isso é bacana, isso é uma medida legal. Quando acerta, entendeu? Tipo, eu acho que é obrigação, a pessoa está ali para isso, mas é um desafio. que outra É um coisa desafio. mais grave que está no colo do Laerte e não é dele, por exemplo, essa questão de loteamentos, contrapartida, eu acho que a gente precisa regular isso com base no Estatuto da Cidade, mas o município precisa regular. Eles fizeram essa avenida que sai desde do Zeleica Jabu e vai até a entrada do Barro Seco, lá do Secom. Tacaram asfalto, fizeram filmagem com drone para ganhar votos. E tá no escuro. Aí tem um monte de gente morando naquela região, passando um sufoco danado, porque é um breu para você chegar no Senac, tudo no escuro. Quer dizer, lembraram do asfalto, mas não lembraram da iluminação. E tá lá um monte de gente que não mora lá. Nem água e nem iluminação pública. Tem um outro loteamento aqui da MRV que está pronto e lembraram de um monte de coisa, mas de tubulação da água do SAI para lá não lembrou. Aí agora os moradores querem morar lá no lugar e não tem água. É que nem o Taquaral. Tem uma caixa e que é abastecida com carro-pipa, porque Não tem a tubulação. não tem tubulação. Então, é uma série de coisas que aí, vamos ter que voltar ao fulano. Primeiro que essas obras foram feitas pelo particular, não foi feito pelo prefeito. E aí, enfim, Cai no colo do isso outro. me angustia demais. E certamente o Laerte vai deixar alguma coisa para cair no colo de alguém. Só que a gente não pode responsabilizar pelo todo. Infraestrutura, É. né? Agora, eu aqui quero fazer um elogio, já que eu nunca faço.
é que eu vejo lisura nos processos, eu não vejo má fé, coisa mal feita no governo atual. Pelo menos eu não consigo visualizar, nunca a gente conseguiu ver isso. Mas você via antes? Bastante, bastante. A gente cobrava muito, batia muito em cima. Éramos acusados do governo anterior, que eles tinham família, o que a gente estava falando aquilo não era verdade. Hoje se comprova tudo. Todo dia, quase toda semana, chega alguma multa para o prefeito ou para um secretário anterior de coisas erradas que foram feitas, coisa que a gente apontava, como o caso da Praça 15, né, de uma reforma que foi feita com 1 milhão e poucos mil e para fazer pouca coisa, né? Então quase todo dia chega de obra, chega do SAI, chega tudo quanto é lugar, de coisas que foram feitas erradas. O que me surpreendeu, assim, eu fiquei praticamente 20 anos fora da cidade, foi a questão da infraestrutura em segmentos que pararam. Isso eu fiquei, de fato, assustada. Por exemplo, voltei, o hospital está do mesmo tamanho. Não pode, né? A cidade cresceu, mudou. Então, assim, nenhum puxadinho teve. Então, isso não é normal. Você tem que o quê? Pensar nas estruturas para o futuro. Elas precisam ser mudadas, porque senão o problema vai acontecer. Aquela estrutura ela não vai atender daqui 5, 10 anos. É o que a gente está acontecendo. Né? Você vê que a população sofre demais com essa questão ainda da saúde. Só que tem um contexto muito mais amplo, que é falta de especialistas em diversas áreas. Você vê que o concurso público que foi realizado em algumas especialidades, você não teve profissionais. Não teve, porque não tem, não é em Salto, é no Brasil, é uma realidade. Eles têm ido para regiões que interessam mais, Paga mais. que paga mais. Então você tem essa característica, aí você vai ter um problema. Você tem uma fila de espera que isso a Secretaria de Saúde nos passou, por exemplo, para ressonância, estava desde 2015. É muito tempo esperando, porque se você não tem um exame de ressonância, você não tem diagnóstico, você não tem diagnóstico, você não tem tratamento. E a gente Sai nem a cirurgia. não sai nada, nem cirurgia, nem tratamento, porque pode não ser um caso cirúrgico, mas tem alguém sofrendo. A gente falar assim é muito fácil, mas a gente está esquecendo que tem uma pessoa que está ali passando por aquilo e sofrendo, aguardando no dia a dia essa espera. Então, quando você vê várias questões, né, que hoje impactam na vida do cidadão saltense, elas não são de agora. Se esbarra em duas coisas na administração pública: planejamento e prioridade. O Laerte, quando assumiu a prefeitura, ele tinha um planejamento para a saúde, que foi totalmente desmanchado com a história do contrato emergencial com o IBDH, de uma empresa terrivelmente ruim, que alguém levou dinheiro ali, a CPI identificou várias coisas erradas, uma empresa que tinha problema com Polícia Federal na Bahia, no Nordeste inteiro lá, e aí a empresa simplesmente falou: olha, tchau, tô indo embora. E ainda mais, não pagou nenhum funcionário. Aí você entra em contrato emergencial, mais um e mais outro. E aí, nessa situação, sim, aí teve uma oposição muito forte para que não acontecesse essa licitação, ou que, enfim, vocês viram o que aconteceu, né? Hoje até fruto de uma CPI na Câmara de Vereadores. E a coisa mais grave é você ver um cidadão lá de Osasco questionar um certame que aconteceu aqui em Salto, de licitação, que ele não participava, ele não era parte, e foi lá e questionou por causa de um tempo que foi menor do que a lei determinava de publicidade do edital, enfim. E foram postergando, postergando. Então, isso acaba qualquer planejamento, porque o hospital acaba absorvendo tudo que vem dos bairros. Tinha um planejamento no programa do governo Laerte de se abrir as UBS até mais tarde, mas a gente precisava resolver o problema do contrato do hospital para depois partir para outras coisas. Nós tínhamos uma UBS inaugurada sem estar terminada a obra, com problema estrutural sério, né? Nós tínhamos o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, entregue para o município, inaugurado pelo município, sem que o Estado tivesse entregue, um sério problema de obra. Nós tínhamos a Areninha, que foi entregue pelo município, sem que o Estado tivesse entregue. Isso causa um desgaste político enorme, né? Então, assim, é questão de planejamento e é questão de prioridade. E eu sempre digo que o prefeito que conseguir manter a torneira do cidadão com água e manter a qualidade mínima,
razoável no posto de saúde e no hospital, ele é um prefeito que dorme em berço esplêndido, porque olha, é complicado. Você sabe que, assim, tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais, né? A questão de qualidade de vida, quando a gente fala, essa questão de área de lazer, espaço público, incentivar, educar as pessoas para fazer uso do espaço público. Eu já morei em cidade que tinham parques maravilhosos, as pessoas frequentavam, os idosos, porque a população está envelhecendo, a gente Sim. está caminhando para isso, né? É o que todo mundo quer, envelhecer bem. Então, acho isso fundamental para a questão da qualidade de vida, mas de fato, algumas questões elas são impossíveis de serem deixadas, né? Então a saúde é básica, é um pilar, né? Água, acho que nem dá para discutir. Não. Educação é outro pilar que vai entrar a questão das creches. Mas uma questão de justiça. Você sabe que eu cheguei aqui praticamente em 2021, meados de 2021. E no segundo dia, acho que não foi no primeiro dia, no dia que eu cheguei de viagem, eu tenho enxaqueca, então eventualmente sou Dois. acometida por uma crise, e a minha crise de enxaqueca é uma daquelas assim que eu não desejo nem para quem eu não gosto. Só para você ter ideia de tanto quanto ela é forte. E eu fui para o hospital. Fui para o hospital no dia que eu cheguei. E eu fui muito bem atendida. Eu preciso falar isso porque eu fui muito bem atendida. Eu entrei, passei pela triagem, esperei 25 minutos e em seguida eu fui atendida por uma médica plantonista. Já era tipo acho que 8h30 da noite. E ela me atendeu assim, gentilmente. E ela falou que ela tinha enxaqueca também, ela sabia o que eu estava passando e que, inclusive, ela já ia me mandar para tomar a injeção, porque ela sabia que a dor era muito grande. Claro que essa questão do atendimento na saúde, muitas vezes, vai depender dos funcionários que estão num posto de saúde, de plantão naquela unidade, porque tem gente que esquece que deveria atender bem, porque Uhum. está ali para isso. É. Né? E que você está ali para servir. Se você não quer fazer isso, você pode pedir exoneração do cargo, porque você está ali para servir pessoas. Então, isso é também um problema, um gargalo, que às vezes acaba atrapalhando. A gente sabe que tem médico que não atende tão bem, que atende em 2 minutos, nem olha na cara do paciente. A gente sabe disso? Sabe. Mas a gente também sabe que tem pessoas que fazem o seu trabalho muito bem. Então, tem todos esses fatores. A gente tem que tomar muito cuidado para generalizar, né? A gente tem que realmente olhar o quadro e falar o que a César o que é de César, né? Então, assim, o que é do prefeito? O do prefeito é isso, ele tem que ampliar, melhorar e dar estrutura. Acho que o Laerte tem que ser cobrado por algumas coisas assim, mas de fato outras não entram na conta dele. E aí é até uma questão de justiça, né? Uhum. Eu vejo que o problema da saúde, eu acho que o problema da saúde e o problema do transporte público, que é importante a gente tocar no tema, não é um privilégio do poder público, porque no privado também está tão ruim quanto, né? Quem eu tenho privado, eu sei que é muito ruim, Sim, né? o convênio médico particular que eu É, tenho, se eu for lá, dependendo, eu vou esperar 1 hora pela consulta. Eu vou sentar e vou ter que ficar feliz lá esperando 1 hora. E vou agendar, tipo assim, com especialidade, dependendo da especialidade, daqui 40 dias. Então também não dá para a gente ser hipócrita e falar que você vai chegar, né, no SUS, que eu acho que é um ganho do brasileiro. A nossa gente tem que senhora, amar o SUS pessoas e não a gente tem. tem que querer que ele funcione perfeitamente. Mas assim, você vai esperar quando você vai na consulta também, né? Eu até esperei menos, eu falei 25 minutos o E dia que eu fui. eu não nem me preocupo com a questão da espera. E o que me preocupa é a questão do atendimento. Tem que ser humanizado. Não importa se é privado, se é público, ele tem que ser humanizado. Porque a pessoa, quando vai no hospital, é porque está Doente. doente, né? Então ele tem que, no mínimo, ser tratado com respeito em qualquer outro lugar, não importa onde. Tem que ser tratado como gente. Uma vez na Câmara, ainda, o Márcio estava na tribuna e ele falou do dia de comemoração, dia do médico, né? E eu falei, olha, Márcio, bacana a sua fala, mas eu gostaria que os médicos nos atendessem como os veterinários atendem os animais. É verdade. Porque se assim fosse, seria muito humanizado o atendimento e a gente sairia muito feliz. Às vezes, mesmo não tendo diagnóstico, necessidade de um exame um ou outro, mas só o fato do médico ter posto a mão em você, te ouvido, já é alguma coisa, né? Eu tinha um cachorrinho que ele tinha uma médica que tratava ele, ele tinha um tumor.
Nossa, eu pensava isso, eu falei: "Eu queria ter uma médica igual meu cachorro tinha", É. porque ela era extremamente preocupada, ela mandava WhatsApp. E aí depende do privado ou do público, são Sim. iguais. Sim, 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 porque é o profissional, É. né, tem muito a ver com isso. Essa questão do transporte, Salto também vai ter que se deparar com isso em algum Sim. momento, né. A gente sabe que a saída da Nardelli, eu acho que tem muitos equívocos que foram cometidos, porque era uma empresa da Não dá nem cidade. para individualizar na empresa. É, O eu que acho eu o que eu coloco é que é um problema do Brasil inteiro, sim, né. A o questão modelo. é o modal de transporte. Nós somos uma cidade pequenininha, que não foi planejada, e nós temos uns ônibus enormes passando em lugar onde não deveriam passar, e aí por um comportamento antigo da cidade, onde a gente não vai tirar. Eu acho que a gente teria que trocar o modal eh, em percursos maiores, aproveitar esses ônibus que tem, em percursos menores, micro-ônibus, porque é impossível um ônibus atravessar a Avenida Dom Pedro, cruzar a Praça 15, virar à direita, e ele não vai entrar a Rui Barbosa e ter um ponto antes da Rui Barbosa. Eu Não tenho faz sentido. eu tenho na verdade, assim, você sabe que eu quando estou dirigindo, e eu penso no motorista de ônibus muitas vezes, porque eu vejo exatamente essa questão da manobra que ele tem que fazer em alguns pontos. Se para mim, como carro, tem lugar, porque o nosso trânsito é muito ruim também e não foi pensado, eu não consigo atravessar porque eu não enxergo. Eu não enxergo. Então, Tipo, tem um carro tampando a minha vista aqui, eu não consigo ver. Imagina um ônibus. Ah, ônibus é maior. Não, eu estou falando de manobra. Tudo bem, ele vai enxergar, mas eles são altamente e quando tem um evento na pressionados. cidade? É absurdo, é surreal o negócio, né? Quando tem parque lá embaixo. Hoje estava um absurdo, uma árvore caiu depois do Paulistão. Aí você tinha duas possibilidades de você sair dali. Você pegar a 7 de setembro e você pegar a 23 de maio. Só que para você tirar um pouco do trânsito a 23 de maio, você precisava de agente de trânsito Não lá na 7 de setembro. Olha, tinha. É, vamos desviar para cá, não vai todo mundo para lá. é. Tava todos os agentes de trânsito em torno da árvore, protegendo a árvore. E aí eu liguei pro vice-prefeito e falei, olha, tudo que nós criticávamos lá na tribuna, vocês estão fazendo do mesmo jeito. E a gente tem que, no mínimo, empatar, não perder. Não é possível. E eu, sinceramente, sei que o secretário de Defesa Social estava lá na sua sala, né? Então, assim, a gente tem que sair mais do gabinete, mais para a rua para ver o que está acontecendo. Porque você ter lá 3 viaturas de trânsito, mais 2 da GCM, mais uma pessoa da Defesa Civil dando proteção à árvore, e o cidadão, o motorista, se matando, caçando um buraco para entrar. Porque se eu sei que aquela árvore estava caída ali do lado da Caixa Econômica Federal, eu tinha subido a 7 de setembro. Eu não tinha chegado na 23 de maio. Claro. Para a gente finalizar, qual que é a avaliação que você faz da Câmara? Eu acho que a Câmara tem trabalhado muito, a gente tem feito muitas reuniões, a gente tem buscado muitas opções, tem mexido no orçamento, aí saiu o Fábio, o Jorge tem contribuído muito para isso. Tem feito muita gente trabalhar mais, tem dado muito mais trabalho para o executivo, tem que vir mais esmiuçados os projetos. É comum a gente analisar o projeto e voltar e ser corrigido. E o município, nesse ponto, também é muito solícito, eles reconhecem os erros e sente e acerta. Então a Câmara tem feito muito, é uma Câmara que trabalhou bastante, né? No geral, eu não posso individualizar porque às vezes tem algumas deficiências, mas no geral sim. E com mais estrutura, acho que a gente vai ter possibilidade de trabalhar muito mais. O que que você, sabendo aí quem provavelmente vai ser o presidente para 2023, você acha o que que pode esperar? 2023, 2024, que vai ser uma posição bem estratégica, porque vai ser 2024, ano de eleição. Precisa ser uma pessoa de bom senso, então tem que ser uma pessoa que tenha a compreensão dos lados, dos interesses, né? Eh, Tem que ter capacidade de dialogar, principalmente funcionário. O presidente que não dialogar bem com o funcionário, ele está fadado a não dar certo. E também com seus pares, né? Compreender. Às vezes a gente fica ali engasgado para falar, mas você como presidente tem que engolir e tentar mediar a coisa
eu sou acusado de que a Câmara é muito morna porque eu contorno muito, mas eu prefiro isso, usar a razão do que a emoção. E quando você usa a emoção, você já vê os exemplos que a gente tem aí, né? Então, eu acho que tem muito trabalho, o presidente vai ter muita dor de cabeça, mas eu também estou lá, estou à disposição. Não importa quem ganhar, se é o Preto, se é o Bertani, eu vou estar lá e se pedir a minha ajuda, com toda certeza, eu tenho interesse que a Câmara dê certo, eu tenho interesse que a minha cidade dê certo. Eu não sou daqui, mas é um clichê isso que eu vou falar, mas eu, eu moro aqui, trabalho aqui, tenho meus filhos aqui, então quero que essa cidade dê muito certo. Tem muitos problemas, mas adoro minha cidade, prefiro a minha cidade 1000 vezes a Indaiatuba. Minha cidade é muito melhor, muito. Por que Indaiatuba? Ah, porque a gente vira e mexe, somos comparados com Indaiatuba tem isso, Indaiatuba tem aquilo. Beleza deles. Nós também temos muitas coisas que eles não têm, né? Voto, por exemplo, que acaba indo para eles sem necessidade nenhuma. Então eu adoro a minha cidade, eu quero que a minha cidade dê certo. Eu não quero ter ninguém como espelho, porque o espelho de Indaiatuba não serve para nós. É uma realidade totalmente diferente da nossa. Talvez a gente peque nos princípios de como fazer, mas é tudo um aprendizado. Um dia vai dar certo e a gente vai estar comemorando e tendo mais orgulho do que a gente já tem na nossa cidade quando eu vejo aquela mostra estudantil, quando eu vejo as formaturas dos jovens das escolas Os eventos culturais toda semana, todas. Não, os atletas. a nossa cidade Nossa, as é modalidades exemplo. esportivas que Salto tem é um Eu não espetáculo. consigo entender por que demoniza tanto a nossa cidade se a gente é superior às outras em tantas outras coisas. É, as diferenças existem É, sempre, né? e vão existir, igual as pessoas. Ah, o vereador fulano é melhor do que o Beltrano. Não é. Cada um tem sua virtude, cada um tem seus defeitos. Então, isso é absolutamente normal. Faz parte da democracia. Obrigada pela sua participação. Sempre à disposição. Na verdade, você até viu, né, que tem muito assunto e que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando. E o mais interessante, o Cícero Landim, presidente da Câmara, até o dia 31 de dezembro de 2022, se Deus quiser. Não tem muito medo de falar, não, né? Eu acho que até a gente podia pensar em convidar ele para falar de outras coisas. Eu O fico, que vocês quiserem. ó, já assumiu o compromisso. Sinceridade tem que ser, às vezes dói, mas é melhor ser sincero. A Mais gente tem que fácil. se preparar para isso. Não dá para jogar debaixo do tapete mais. É, verdade. Enfim, uma boa conversa. Espero que você goste. Logo, logo eu volto. Até mais.